Fala, meus amigos, beleza? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre erro de tipo e erro de proibição, artigos 20 e 21 do Código Penal, dois institutos que causam uma enorme confusão. Gente, é importante desde já vocês terem na cabeça o seguinte para entender esses dois institutos. O que é erro para o direito penal? Para o direito penal, o erro nada mais é do que a falsa percepção de algo. Então, o que é o erro de tipo? É a falsa percepção que a pessoa tem da realidade. No erro de tipo, gente, a pessoa acredita que está tendo uma conduta, mas na verdade ela está praticando outra. Vou te dar um exemplo. Lembra do que aconteceu lá em Cruzeta, uma cidadezinha lá do Rio Grande do Norte? Os moradores estavam cultivando em suas casas uma plantinha, acreditando ser liamba. Só que quando elas foram ver, o que era maconha? É lógico, gente, os moradores de Cruzeta sabem que plantar maconha em casa é crime. Eles nem queriam cultivar droga em casa. Só que aconteceu, por uma falsa percepção da realidade, eles não agiram com plena consciência, plantaram droga, tá? Eles acreditavam que aquela plantinha era liamba, eles desconheciam que aquilo era maconha, eles confundiram. Vou te dar um outro exemplo de erro de tipo para vocês entenderem, guardarem bem. Imagina um caçador no meio da selva. Ele está esperando a presa aparecer. Ele olha para o lado e vê atrás de uma morta um vulto. Ele faz a mirada achando que é o animal, faz a visada e dispara. Quando ele vai ver o que ele abateu uma pessoa, ele matou um outro caçador que estava esperando uma presa aparecer. Gente, o caçador sabe que matar alguém é crime, artigo 121 do Código Penal, e ele nem queria fazer isso. O que aconteceu? Por uma falsa percepção da realidade, achando que aquele vulto fosse um animal, ele disparou e matou, beleza? E aí, entendeu o que é erro de tipo? E quais são as consequências do erro de tipo? Gente, o artigo 20 do Código Penal, o erro de tipo, exclui o dolo, mas ele permite a punição a título de culpa, caso assim seja previsto em lei. Quando o erro for vencível. O que é um erro vencível? Erro vencível é aquele erro que a pessoa, adotando as cautelas de praxe, agindo com diligência, poderia ter sido evitado. E quando o erro é invencível? Quando o erro é invencível, ele exclui o dolo e exclui a culpa. O que é o erro invencível? É aquele erro que mesmo a pessoa adotando as cautelas de praxe, agindo com diligência, esse erro dificilmente teria sido evitado. Vou te dar um exemplo de erro invencível. É um exemplo tradicional da doutrina. Uma pessoa chega na festa com um chapéu. Deixa o chapéu no guarda-volumes. Quando ele vai embora, ele encontra dois chapéus idênticos. Acreditando ser o chapéu dele, ele pega e vai embora. Chega em casa, ele olha, putz, peguei o chapéu de outra pessoa. Ele vai responder por furto? É claro que não. Por quê? Porque tratou de erro de tipo invencível. Então, dificilmente, nesse caso do chapéu, mesmo adotando as cautelas de praxe, mesmo agindo com diligência, esse erro dificilmente seria evitado, tá? Vamos falar sobre erro de proibição? Artigo 21 do Código Penal. Gente, o erro de proibição, diferentemente do erro de tipo, não é uma falsa percepção da realidade. No erro de proibição, é em relação à ilicitude da conduta. A pessoa acha que a conduta dela é lícita. Ela acredita que o que ela está fazendo é permitido. Eu vou te dar um exemplo. Imagina, o mesmo exemplo dos moradores lá de Cruzeta. Imagina que os moradores lá de Cruzeta soubessem que o que eles estavam plantando era maconha. Eles, plantar maconha em casa é crime. Mas, os moradores pensam, se eu plantar para fins medicinais é permitido, entendeu? Elas sabem que estavam plantando maconha, no erro de proibição é assim, ela sabe que estava plantando maconha, ela sabe que plantar maconha é equivocado, mas, no caso, elas plantando maconha para fins medicinais era permitido. Vou dar um outro exemplo tradicional da doutrina. Uma pessoa que vem lá da Holanda, onde o uso da maconha é liberado, vem aqui para o Brasil e começa a fumar maconha num restaurante, achando que a conduta dele era lícita aqui no Brasil. Ele sabe que estava fumando maconha, só que ele acreditou que ele estava fazendo era permitido no Brasil. E aí, entendeu o que é erro de proibição? E o que acontece no erro de proibição? Gente, se o erro for inevitável, de proibição for inevitável, ele isenta de pena. Se o erro for evitável, ele diminui a pena. Beleza, galera? Qual que é a dúvida? Deixa nos comentários aí que eu vou respondendo. Abração!